E ainda vamos dar dicas importantes para você manter uma pele hidratada e saudável durante o inverno. É a partir de agora no TV Com Tudo Mais. Hoje o programa é sobre saúde, são várias dicas até às 10 horas da noite aí para você manter uma saúde bem equilibrada. E a gente começa com dicas para a pele, como manter a pele bem hidratada, bem saudável durante o inverno. Cai a temperatura, ela fica ressecada, ela sofre com esse friozinho. E tá aqui a dermatologista Rafaela Salvato, então, para nos dar umas dicas. Boa noite, seja bem-vinda, Rafaela. Boa noite, Sabrina. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, doutora, começa nos falando. Tem algumas doenças bem típicas do inverno que a nossa pele sofre bastante, a gente sabe, mas quais são elas? Existem diversas doenças que ficam piores ao longo do inverno, principalmente por causa das temperaturas mais baixas e a perda da hidratação da pele. Algumas condições mais comuns que a gente vê no consultório são a rosácea, que é uma doença de pele principalmente do rosto, que deixa o aspecto avermelhado. Tem a dermatite seborreica, também conhecida como caspa no couro cabeludo, que piora. A gente tem a psoríase, que é uma doença também que costuma piorar. E a dermatite atópica em crianças e adultos também. Bom, vamos começar pela dermatite atópica. A gente inclusive tem fotos para mostrar. Quais as características dela? A dermatite atópica é uma doença inflamatória da pele, é muito comum em crianças. A gente vê algumas lesões, principalmente no rosto, dessas crianças avermelhadas, um pouco descamativas, também próximo dos joelhos e dos cotovelos. E essas lesões costumam ser muito pruriginosas, uma coceira muito importante. As crianças costumam ter lesões um pouco piores e algumas melhoram ao longo da adolescência e outras permanecem até a vida adulta. Bom, mas ela pode ser curável totalmente? Não existe uma cura, e sim um controle. Existe tratamento, mas por ser uma condição genética de dificuldade de manter a hidratação da pele, isso se mantém ao longo de toda a vida. O que a gente observa é que geralmente na infância ela costuma ser pior. Provavelmente o sistema imunológico aprende a ter defesas e vai sendo menos grave ao longo da fase adulta, mas ela mantém. Ela pode começar ainda criança. Pode. E é importante o tratamento, então. É importante Sim. manter esse controle. Pode se tornar algo mais grave? Sim, se não for feito o cuidado e o tratamento, as lesões podem se espalhar ao longo de todo o corpo e piorar e às vezes até precisar de uma internação hospitalar. E tem um outro tipo de dermatite também, que é a seborreica. Qual é a diferença dela? Bom, existe uma confusão muito grande das duas, porque elas costumam se apresentar de uma forma muito semelhante. Então, também crianças recém-nascidos podem ter. A gente tem até uma foto aqui de um couro cabeludo de um recém-nascido que costuma ter essas lesões também descamativas. Ela pode ser confundida com uma caspa branquinha que vai soltando. Ela costuma ser um pouco mais agressiva do que somente uma caspa. E a caspa não é comum também em criança, então a gente acaba... Mas a consulta com o dermatologista é muito importante para poder diferenciar até qual é exatamente a condição de pele que essa criança ou depois o adulto vão ter. Então essas duas dermatites, elas pioram no inverno, é isso? Costumam piorar no inverno, sim, principalmente porque a gente aumenta o banho quente, né? O tempo prolongado, a água muito quente resseca e isso piora as condições de pele como essas dermatites, a inflamação piora, a descamação. Então tudo isso com o inverno, com o banho mais quente, a gente piora também. É difícil tomar um banho morno ou geladinho nessa época do ano, mas é importante manter esse hábito de um banho morno, mesmo passando um pouquinho de frio. Tem que reduzir um pouquinho o tempo no chuveiro, mas é importante mesmo quem não tem problema nenhum, para evitar. Sim, para todas as pessoas. Na verdade, o banho quente resseca demais a pele e então os cuidados são para todas as pessoas. Porque a pele mais seca acaba perdendo essa hidratação e a proteção. Quem tem a tendência a essas doenças acaba piorando também. Quanto mais rápido o banho, mais morno, melhor. A gente sabe que a gente vive numa cidade agora com um clima super frio, que é difícil de manter essa regra, mas quanto mais rápido e mais morno, melhor. Bom, e tem a psoríase também. O que é a psoríase? A psoríase também é uma doença inflamatória da pele, que ela
costuma causar placas, lesões, joelhos, cotovelos, no corpo todo. Na verdade, existem diversas apresentações que costumam fazer essas lesões muito avermelhadas, incomodar, espalhar por todo o corpo do paciente e causar geralmente constrangimento no dia a dia, essas coisas que pioram o convívio social. Mas é uma doença que não é contagiosa, isso é muito importante falar, porque as pessoas às vezes têm um preconceito, e que tem tratamento, tem controle também. Inclusive tem famosos que sofrem com doenças de pele, a gente acha que não, mas tem. Sim, vários famosos têm, às vezes existem campanhas que eles até mostram as suas lesões para que as pessoas possam conhecer e ter menos preconceito. Bom, o importante é procurar tratamento, porque existe hoje tratamento para tudo. Sim, o mais importante primeiro é saber exatamente qual é a sua condição de pele, porque a gente vê que as pessoas fazem muita confusão, se é dermatite, se é psoríase, se é outra condição de pele mais simples. Então, primeiro fazer o diagnóstico correto, depois um tratamento adequado. Aqui a gente tem exemplos de alguns famosos, então, com lesões. Isso. Né, que é importante, então, fazer esse controle, tratar, saber o que é. E tem mais uma que também é bastante comum, que é a rosácea, é isso? Isso. A rosácea, ela se manifesta muito comumente nessa época do ano. Por exemplo, as pessoas vão consumir um vinhozinho na hora do jantar, acaba piorando fazendo... A gente tem uma foto aqui do príncipe Harry, que ele é bem conhecido pela rosácea, que tem esse avermelhado, principalmente na região malar, as bochechas. Bom, e as peles? Quanto mais clarinha o tom de pele, é mais sensível? Como é que é? A sensibilidade não quer dizer só relacionada ao tom da pele. A gente sabe que as peles mais claras, elas são um pouco mais finas e elas podem sim perder hidratação mais rapidamente, então estão mais sujeitas a maiores dermatites, a um maior número de dermatites. Mas isso não quer dizer que é só na pele branca. A pele morena e a pele negra também podem ser afetadas e também precisam de cuidados e tratamentos. Bom, e tem cuidados e tratamentos, aliás, cuidados e alguns hábitos que a gente pode manter todos os dias para evitar qualquer problema. A gente falou do banho quente, que é difícil não tomar um banho quente nessa época, mas é importante tomar um banho morno, mais rapidinho. Esse cuidado é importante. E que tipo de cuidado também a gente tem que ter todos os dias para cuidar bem da nossa pele? Bom, um outro cuidado é o sabonete, porque não adianta a gente também tomar o banho morno e se encher de sabonete, porque vai tirar a proteção natural da pele, vai ressecar ainda mais. A hidratação é muito importante nessa época do ano. Então, no inverno, os cremes hidratantes costumam ser um pouco mais fortes, mais concentrados. Ele muda um pouquinho, Ele muda um pouquinho. No verão, geralmente, como as pessoas acabam não querendo aquela sensação de melecado, a gente busca mais as loções, os géis. E no inverno é mais importante o creme hidratante mesmo, para poder manter a água, a hidratação da pele. Bom, e quem está com qualquer tipo de problema na pele, evitar também esfoliação. A gente gosta muito, principalmente as mulheres, de fazer esfoliação. Tem alguns cremes, usa até no banho, alguns gels. Então, é importante evitar para não ressecar mais ainda a pele? Sim, a esfoliação vai tirar a camada mais superficial da pele e leva junto com essas células bastante hidratação também. Então, quem tem essas condições de pele, como a gente estava falando previamente, não deve fazer esfoliação com o risco até de piorar a sua condição. Para as pessoas que não têm problemas de pele, uma pele normal e a pele seca, diminuir a frequência da esfoliação para uma vez na semana no máximo. Bom, e doutora, tem algumas partes do corpo que sofrem mais durante o inverno? A gente tem algumas regiões como o rosto, que está mais exposto, porque a gente acaba cobrindo o resto do corpo, mas joelhos, cotovelos, pés e mãos geralmente também são bem acometidos. E tem pessoas, principalmente no inverno, agora a gente usa lã, que tem um problema com a lã diretamente na pele. O que seria isso? É uma alergia? O que essas pessoas podem fazer para amenizar o problema? Isso, existem pessoas que têm alergia à lã. Nesse caso, elas precisam ou não usar lã de forma nenhuma. Quando não é possível tirar a lã completamente, utilizar uma roupa por baixo dessa lã para que não tenha o contato direto com a pele. Bom, é aquela questão da mudança brusca de temperatura. A gente sai pra rua, tá bem gelado, a gente entra num ambiente com uma lareira, com uma estufinha, com ar-condicionado, a gente entra no carro com ar-condicionado quentinho. Isso também pode ser prejudicial? Sim, as mudanças bruscas de temperatura
pioram bastante as condições de pele. Por exemplo, os pacientes com rosácea apresentam pioras tanto quando é extremamente quente ou quando é extremamente frio. Então isso piora bem a condição da pele. Para pessoas que não têm essas condições, quando há mudanças bruscas de temperatura, geralmente há perda de hidratação e a pele fica mais ressecada. Bom, e qual a dica de hidratante? A gente falou ali um pouquinho, a gente aumenta um pouquinho a quantidade também dele, ou o número de aplicações por dia, e tem algum tipo de hidratante mais indicado para o inverno? Sim, buscar os hidratantes que são mais, como que eu vou dizer, são mais intensos, não tanto loções ou géis, porém os cremes hidratantes, isso está escrito no rótulo, geralmente. Buscar hidratantes que sejam adequados para o seu tipo de pele, que isso é importante, e passar mais vezes, principalmente após o banho. Olha só, e para terminar, a nossa alimentação, ela também influencia numa pele saudável? Sempre. A alimentação, ela vai ajudar a trazer os nutrientes que vão nutrir as células do corpo e a pele também. Então, a pele também vai refletir uma alimentação adequada. Tem alguns alimentos que a gente deve evitar? Bom, não deve ter. De alimentos a gente deve evitar gordura, as frituras como uma forma geral. O açúcar faz muito mal para a pele também, o excesso. A gente sabe que o excesso de açúcar promove um envelhecimento precoce, então evitar o excesso de açúcar. Bom, e a gente tem que tomar bastante água sempre. Sempre. E principalmente no inverno, porque a gente sua menos, né? Mas mesmo assim tem que manter a quantidade de água indicada por dia? Sim, deve manter a hidratação. Não é porque a gente não sua que a gente não consome a água, porque o corpo está sempre consumindo a água para várias funções. Então precisa repor isso diariamente. Tá certo. E um cuidadinho pro lábio tem? Porque a gente sabe que chega nessa época, fica ressecado. As mulheres adoram colocar batom, os homens já não usam, mas é uma parte do corpo também que sofre muito. Sim, os lábios, eles às vezes são muito esquecidos, mas é muito importante. A nossa vantagem é que hoje em dia os batons vêm muito hidratantes, né? Então buscar batons que tenham bastante hidratação para os homens, buscar esses protetores labiais com filtro solar, que são muito bons e que não são aparentes, são transparentes. Para os homens isso acaba facilitando também. E as mulheres abusar, pode ser a manteiga de cacau, pode ser o protetor labial de diversas marcas que a gente tem no mercado. Maravilha! Então, doutora Rafaela, tirando todas as nossas dúvidas aqui sobre pele, sobre cuidados com a pele no inverno. Aí, dicas importantíssimas para a gente manter uma pele saudável. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui no TV Com Tudo Mais. Uma ótima noite. Obrigada.